Bora então? Se você não mora em Marte ou em alguma terra longínqua, distante, inabitada, você provavelmente já ouviu falar de The Boys. Essa série original do Amazon Prime Video, que estreou lá em 2019, virou uma verdadeira febre entre os fãs de séries e não é à toa, já que ela tem uma pegada bem irônica, trágica e divertida sobre o mundo dos super-heróis. Mas The Boys é bem mais do que só uma produção sobre super-heróis. E caso você ainda esteja na dúvida se vale a pena ou não assistir The Boys, eu vou te listar 5 motivos aqui nesse vídeo que podem te ajudar e te dar um empurrãozinho para você tomar essa decisão. Ah, e se você já assistiu The Boys, fica por aí também que talvez você pesque alguma coisinha nova aí nessa lista. E aí galera, sejam muito bem-vindos, esse é o Story Ideias. Caso você não me conheça, e provavelmente você não me conhece ainda, já que esse é o primeiro vídeo do canal, meu nome é Jean Foss, eu sou jornalista cultural e atualmente trabalho como editor lá no caderno Minha Série no site Tecmundo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim e também desse projeto novo que está nascendo aí, que é o Story Ideias, é só me seguir lá nas minhas redes sociais, que está em algum lugar por aqui e na descrição do vídeo também. E hoje, meus amigos e amigas, nós vamos falar sobre The Boys, essa série que conseguiu conquistar os corações de todos nós. Ou melhor dizendo, quase todos nós, porque tem gente por aí que ainda não tá 100% convencida de que vale a pena assistir. Mas rapidinho, antes de eu entrar na lista dos 5 motivos do porquê você tem que assistir The Boys, eu vou dar aí um overview da série só pra você ter uma noção e pra gente ficar na mesma página, né? Pra você pelo menos saber do que se trata a série. Bom, The Boys é uma série original lá do Amazon Prime Video, né, o streaming da Amazon, e foi criada em 2019 e tem como base as HQs, né, os quadrinhos de mesmo nome, que foram criados pelo Garth Ennis e pelo Darick Robertson. Esses quadrinhos, aliás, foram publicados entre 2006 e 2012 e, assim como a série da Amazon, abordam um mundo no qual os super-heróis não só existem, mas são grandes estrelas. Mas isso é só na superfície, porque muitos desses super-heróis perfeitos na verdade são bem egocêntricos, sujos e desonestos. E nesse cenário caótico acaba surgindo um grupo chamado The Boys, que tem como função aí supervisionar, regular e até combater esses super-heróis que saem da linha. E agora que você já sabe mais ou menos do que se trata The Boys, né, tanto a série quanto os quadrinhos, vamos aí para os 5 motivos que vão te fazer amar essa série e mergulhar de vez nesse universo caótico e sangrento. E fica tranquilo que eu não vou te dar spoilers aqui, então pode assistir o vídeo numa boa até o final. Número 5. Subversões narrativas. Se você acompanha esse mundo de super-heróis bem de perto, seja Marvel ou DC ou qualquer coisa parecida, faz um exercício comigo agora e tenta imaginar um super-herói aí. Isso mesmo, pensa nas características dele, nas narrativas, nas qualidades, enfim, tudo aquilo que compõe um super-herói. Olha, sem arrogância eu posso dizer que boa parte de vocês aí pensou numa figura honesta, justa, destemida e capaz de fazer qualquer coisa para salvar as pessoas que ama e o mundo, mesmo que isso exija alguns sacrifícios bem pesados. Beleza? Beleza. Agora pega tudo isso aí que você imaginou, joga fora e imagina que esse tal herói não passa de um grande de um filho da... Pois é, isso é The Boys. Ou seja, se você imaginou que a série era uma história clássica de vilões contra mocinhos, de bravura, de superação, cara, você tá redondamente enganado. Guys, I just have one question, if that's okay. A verdade é que The Boys subverte muitas narrativas clássicas, transformando aqueles estereótipos que a gente está acostumado a ver em séries e filmes em coisas bem malucas. Aqui, os heróis na verdade são anti-heróis e estão muito mais preocupados com eles mesmos do que qualquer outra coisa. Os grandes salvadores do mundo aqui na verdade não passam de um bando de pessoas vaidosas, egoístas, gananciosas e falsas. Eles basicamente só se esforçam para manter as aparências ali e continuar no hype entre os fãs. Outra subversão bem interessante lá em The Boys é em relação à humanidade dos heróis. E o que eu quero dizer com isso é que em uma história mais tradicional, digamos assim, o super-herói é um cara ou uma mulher praticamente inquebrável, sem muitas fragilidades, sem muitos sentimentos aparentes, a não ser aqueles, claro, ligados à bravura e à coragem, coisas do tipo. Já em The Boys, os supers, como eles são chamados lá na série, são figuras extremamente vaidosas, frágeis, com muitos problemas emocionais e psicológicos, o que os tornam muito mais interessantes e complexos enquanto personagens. Aqui eles acabam sendo um pouco mais gente como a gente.
Apesar de todos os poderes e a fama que eles têm dentro desse universo, eles sofrem com coisas como vícios, relacionamentos amorosos, falta de pertencimento, solidão e por aí vai. Outras subversões narrativas bem legais que também vale citar são, primeiramente, a origem dos heróis, que aqui é um pouco diferente do usual, é algo que foge um pouco daquilo que a gente já está acostumado a ver em séries e filmes da Marvel ou da DC, por exemplo. E eu destaco também as questões políticas, porque aqui, sim, os heróis se importam com a esfera pública também. Mais do que proteger a cidade ali ou as pessoas com as quais eles se importam, eles também estão preocupados em como as ações deles refletem dentro da política, né? Em questões como segurança nacional, eleições, enfim. Eles não estão desvinculados dessa esfera pública dentro da série. Número 4, proximidade da realidade. Você já imaginou como seria ter super-heróis hoje em dia, justo na era das redes sociais, dos smartphones, da tecnologia, do capitalismo e por aí vai? Então, The Boys imaginou. E esse é um dos pontos mais positivos da série, na minha opinião, que é essa proximidade com a nossa realidade. Porque aqui os personagens são inseridos dentro da nossa realidade e precisam lidar com coisas aí como a publicidade, como a mídia e a indústria do entretenimento, por exemplo. Inclusive, muitos desses heróis são propriedade de uma empresa chamada Vought International, o que faz com que a função primordial desses heróis não seja necessariamente salvar o mundo de grandes vilões, mas sim fazer dinheiro. Os 7, como é chamado o grupo principal de heróis da Vought, está envolvido, por exemplo, com a indústria do cinema, da música, eles participam de comerciais, de programas de TV, de eventos políticos, enfim, eles são uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Nobody wants innocent people to get hurt, of course not. E a Vought fornece para eles, inclusive, um time de marketing, de relações públicas e até de análise de popularidade. Tudo para que esses grandes heróis fiquem bem na fita entre os fãs e consigam render aí o máximo de grana possível para a companhia. Ou seja, salvar o mundo tá meio que em segundo plano. E se isso não é algo extremamente próximo da nossa realidade, na qual as cifras e os likes estão sempre em voga, eu não sei o que é. Número 3. Paródias. Como você deve ter imaginado nesse ponto do vídeo, The Boys não passa de uma grande paródia de universos como o da Marvel e da DC. E não pense que The Boys tenta esconder isso, muito pelo contrário, é tão descarado que muitos heróis ali presentes na trama, na verdade, não passam de releituras, né? Releituras, digamos assim, para não dizer cópias, de heróis muito famosos e queridos aí pelos fãs. What? Os 7, por exemplo, que eu já citei ali no item 3, são uma grande paródia da Liga da Justiça, com o Capitão Pátria sendo ali uma espécie de Superman e o Profundo sendo uma clara referência ao Aquaman, por exemplo. Mais recentemente, na terceira temporada, né, que é a temporada atual, surgiu também o Soldier Boy, que é uma referência, né, uma paródia, uma cópia, como você queira chamar, do Capitão América, da Marvel. E isso tudo é muito legal, por quê? Porque a série acaba criando aí versões bem deturpadas, depravadas e doidas de figuras que são muito conhecidas e queridas pelos fãs, mostrando aí como seriam esses super-heróis clássicos aí que a gente conhece se eles fossem um pouquinho lelé da cuca. Nesse sentido, é bem divertido ali ficar pescando algumas referências ali, vendo como seriam esses heróis da Marvel e da DC se eles estivessem num universo paralelo ali no qual reinam os egos e os limites praticamente não existem. Número 2, Homelander ou Capitão Pátria. Pô, Gia, você vai usar um único personagem como motivo para eu assistir uma série inteira? Sim, eu vou, e nesse caso eu te juro que é muito justificável. Touché, William. O Capitão Pátria ou Homelander, como você queira chamar, ele, como eu já te contei, é uma grande paródia, né, do Super-Homem. E aqui ele é o líder dos 7 e ele é o principal anti-herói / vilão da série da Amazon. E fica tranquilo que isso aqui não é spoiler, prometo. E olha, é bem difícil mesmo falar do Homelander sem dar muitos spoilers, mas, né, como prometido, eu não vou soltar nenhum spoiler aqui. O que eu posso dizer pra você é que ele é um personagem altamente complexo, cheio de facetas e fragilidades que acabam tornando ele bem interessante. O que é bem louco de pensar, porque ao mesmo tempo em que ele é o cara mais forte do universo ali, o herói mais poderoso, quase um deus, né, um verdadeiro exemplo para as pessoas ali, pro povo, ele é também o cara mais perverso e instável da série. E essa contradição por si só já traz um tempero bem legal pro personagem e pra série também. Em frente aos fãs e à mídia, ele é aquele cara que tem uma postura super correta, que fala muito bem
e que passa uma segurança que todo mundo ali tá buscando. Mas, nos bastidores, o Homelander é uma verdadeira bagunça emocional e psicológica, até sendo um cara bem imaturo e crianção às vezes, porém sempre ameaçador. Ele parece que tá sempre por um fio ali, sempre perto de explodir, e aí você fica sempre se perguntando a cada cena que passa se ele realmente vai estourar de vez e acabar com o mundo, ou se ele vai segurar a onda. E aí também, claro, vale ressaltar a atuação fenomenal do Anthony Starr, que é o ator que dá vida ao Capitão Pátria. Assim, pensa num ator extremamente expressivo, capaz de comunicar ali um sentimento apenas com um olhar ou até um gesto. Pois é, ele vai de 0 a 100 assim, rapidinho. O que ajuda a retratar perfeitamente esses vários lados do Homelander, inclusive essa instabilidade e essa imprevisibilidade que deixam a gente ali na ponta do sofá se perguntando o que vai acontecer. Número 1, espere o inesperado. E por falar em imprevisibilidade, uma das coisas que mais me deixa vidrado em The Boys é que eu nunca sei o que esperar. Quando eu penso que eu sei pra onde a trama tá indo, mais ou menos, acontece alguma coisa ali, um plot twist e muda tudo. Quando eu acho que tal personagem vai pelo caminho X, ele pega o caminho Y, dá a volta e entra pelo caminho Z. O elemento surpresa aqui dentro da narrativa é bem eficiente e apesar de a gente ter umas pistas aqui e ali, a gente nunca tem as respostas concretas do que está acontecendo. E aí, quando essas respostas vêm de fato, elas causam um impacto bem maior. The Boys também tem muitas cenas bizarras, nojentas e questionáveis, digamos assim, que eu nunca achei que eu veria numa produção de super-heróis. E assim, mandando a real, eu não costumo me surpreender tão fácil, ainda mais depois de ter visto tantas coisas aí, tantas séries, tantos filmes, enfim. Mas olha, essa série consegue realmente criar umas cenas memoráveis, seja pro bem ou pro mal, dependendo do seu gosto. Eu particularmente amo muito, muito, muito mesmo essas cenas bizarras e toda essa imprevisibilidade que vem com elas. E aí vale mencionar que essas cenas doidas aí que a gente tá comentando incluem, por exemplo, algumas mortes bem chocantes, algumas cenas de nudez e até uns super-heróis com os poderes bem esquisitos. Resumindo, é um prato cheio para quem, assim como eu, gosta de histórias com detalhes únicos e fora da curva. É isso aí, gente. Esses são os 5 motivos que eu separei para você começar, quem sabe, a assistir The Boys. E o máximo aí que eu posso falar sem soltar nenhum spoiler. Lembrando que a série já conta com 3 temporadas completas lá no Amazon Prime Video. E a 4ª, inclusive, já foi confirmada, ainda bem. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também, porque ele só tá começando. Então eu vou precisar muito da sua ajuda para que a gente consiga alcançar aí outras pessoas. E é isso, gente. Vamos junto. E comenta aí embaixo se você já viu The Boys, o que você tá achando da série. Só não vai dar spoiler, pelo amor de Deus, para quem não viu ainda. E se você não assistiu, diz aí se eu consegui te convencer aí com esses motivos, tá bom? Um abraço e até a próxima.